Tá? Hoje é sexta-feira, é dia do quadro 40 ou mais, com a querida Isabel Vasconcelos. Boa tarde, Isabel. White, líder mundial em saúde feminina. Oi, Ione, que bom estar de novo aqui no Mulheres para falar com as nossas amigas de 40 ou mais, ou de 40 ou menos, porque todo mundo vai chegar lá, né? Se não morrer antes, a gente vai ficar mais velho mesmo, não tem jeito. Agora, esse negócio de ficar mais velho hoje em dia tem muita atenção na nossa sociedade, né? Porque a medicina evoluiu, a gente tem tantos meios de ter uma qualidade de vida legal, né? Para ambos os sexos, depois de uma certa idade. Nós somos tão mais bonitas que as nossas avós foram, né? Uns anos atrás e tudo. Mas isso também cria na gente um pouco de angústia. Quando a gente sabe que pode prevenir certos males, quando a gente sabe que certos males podem acontecer, a gente fica meio angustiada, né? Fica pensando, meu Deus, será? Como será e tal? E quando se fala em climatério e menopausa, então é uma tristeza. Antigamente pensava assim, dá um calorzinho, a gente não tem mais filho e tá tudo bem. Hoje a gente sabe que não é só isso, a gente sabe que nós vamos viver muito mais. E aí dá um medo, e a gente se trava, não quer falar sobre isso, fica com vergonha, fica... Não. A gente tem que saber tudo, tá muito bem informada para poder procurar um médico, fazer nossa prevenção, para ter uma vida legal na velhice, mas sem medo, sem traumas. E uma pergunta que é muito comum é aquela assim, mas quando? Quando, afinal, vai começar a acontecer tudo isso comigo? Quando vou ter calorzinho? Quando vou ficar com a pele não sei o quê? Com o meu osso vai ficar mais frágil? Quando? Então, hoje está aqui, mais uma vez, com muita alegria, no nosso 40 ou mais, o Dr. César Eduardo Fernandes. Dr. César, como você já sabe, não é? É professor de ginecologia da Santa Casa de São Paulo, é presidente da Sociedade Brasileira de Climatério e é também o nosso coordenador científico do quadro 40 ou mais. Afinal, doutor, quando? Isabel, boa tarde. Acho que está muito bem posta a questão. As mulheres têm muito essa preocupação. Em que momento devo procurar o médico para saber se os meus hormônios estão diminuindo, se eu preciso repor hormônios, e nem sempre há marcadores ou indícios clínicos que identifiquem para essas mulheres o problema. Eu diria que, em linhas gerais, nós podemos raciocinar da seguinte maneira. Após os 40 anos, o nome do nosso programa aqui, é o momento ideal para que essas mulheres sofram uma primeira avaliação, para que se possa observar o seu ritmo menstrual, que denota uma boa função ovariana, para que se possa ver se essa mulher tem risco de doença cardíaca, se essa mulher tem risco de perda óssea, enfim, se alguma medida pode, nesse momento, ser tomada tanto do ponto de vista diagnóstico quanto do ponto de vista de tratamento. Então, ao redor dos 40 anos de idade. É em torno dos 40 mesmo. Então, 40 ou mais é a idade de começar a procurar um médico e começar a fazer esse tipo de prevenção. Agora, uma confusão constante, para a gente voltar um pouquinho, depois a gente continua nessa linha, é essa confusão que se faz entre os termos menopausa e climatério, né? Porque todo mundo fala assim, eu estou na menopausa. Parece que não dá para estar na menopausa, né? Como é que é isso, doutor? Essa confusão se faz e é bastante distinto os conceitos, né? A mulher, se você perguntar a uma mulher, por exemplo, que está com 70 anos de idade, quando foi a sua menopausa, ela vai responder com uma data. Em geral, 20 anos atrás, né? A menopausa acontece por volta dos 50 anos, então ela vai dizer, minha menopausa foi em 1979, em agosto de 1979. Então ela te dá uma data. A data da menopausa em si, ela tem pouca importância. O que tem importância é aquele momento que está em torno da menopausa, que se caracteriza por uma perda progressiva da produção de hormônios. Isso começa sutilmente, como eu mencionei na resposta anterior, ao redor dos 40 anos. Então começa a haver um declínio da fertilidade, as mulheres têm menos capacidade de gerar filhos a partir dos 40 anos de idade e elas podem apresentar indícios dessa queda hormonal por ter irregularidade menstrual, a menstruação fica intervalos mais curtos,
ou intervalos mais longos, ou sangue em maior quantidade, e eventualmente isso pode se acompanhar de alterações do humor, mais tendência à irritabilidade, mais tendência à depressão e, eventualmente, o que sela a falta de hormônios é justamente o sintoma mais conhecido das mulheres, que são as ondas de calor. Esse período que está em torno da menopausa, que antecede a menopausa e que se segue até alguns anos após, é que se denomina o período de climatério. E a menopausa nada mais é do que a última menstruação das mulheres. A menopausa é mesmo a última menstruação, quer dizer, você nunca está na menopausa, você está no climatério, né? Exato. Então, em torno de 40 anos e tal. Agora, por exemplo, alguém que não tem nenhum sintoma, mesmo assim deve ir procurar o médico, deve se prevenir? Eu acho que essa é a questão principal, porque as mulheres imaginam que devam procurar os seus médicos por ocasião do climatério ou quando passaram pela menopausa, apenas se elas têm sintomas da falta de hormônios, se elas têm fogacho, se elas têm insônia, se elas têm depressão, se tem alteração da sua sexualidade, vagina mais seca, perda da libido, do interesse sexual, aí isso as incomoda e elas acham que essa razão é a única que justificaria procurar o médico. Óbvio que isso incomoda e elas procuram o médico por essas razões. Mas existem alterações silenciosas que mesmo as mulheres que não têm sintomas, que passam pela menopausa sem sintomas, ao redor de 20 a 25% das mulheres passam incólumes, passam sem sintomas pelo período da menopausa. Mas mesmo essas mulheres podem edificar silenciosamente algumas doenças que acometem mais as mulheres depois da menopausa. Em particular, as doenças cardíacas e as doenças ósseas. Cardíacas e mulheres que já são cardíacas? As mulheres que já são cardíacas, por exemplo, que têm um estreitamento das coronárias. Exatamente. As mulheres que têm um estreitamento das coronárias e que têm dor no peito em função disso, que têm angina de peito, ou as mulheres que já tiveram infarto do miocárdio, óbvio que elas precisam fazer um tratamento próprio para essas doenças com o cardiologista, mas essas doenças tendem a se agravar pela deficiência hormonal. Então essas mulheres, em princípio, que já têm lesões nas suas artérias coronarianas, elas em princípio são candidatas a repor hormônios, porque isso pode atenuar o risco de eventos fatais coronarianos, como por exemplo um infarto do miocárdio. Há infartos que são realmente fulminantes, né, doutor? Que matam. Aliás, eu queria registrar que a maior causa de morte das mulheres depois da menopausa é infarto do miocárdio. As mulheres têm um medo terrível, por exemplo, do câncer de mama, que é uma doença muito dolorida, muito cruel, mutilante, mas apenas 4% das mulheres morrem depois dos 50 anos por câncer de mama, enquanto que 53% das mulheres morrem de doença cardíaca. Então, mesmo para aquela que não é cardíaca, ela tem o seu risco cardíaco bastante aumentado, né, nesse período. Então. Às vezes a mulher não é cardíaca, mas ela tem um familiar, pai ou mãe, que teve um infarto precoce, que é um infarto, por exemplo, antes dos 55 anos de idade. Essas mulheres têm vida sedentária, são obesas, são mulheres fumantes, são mulheres que têm colesterol elevado, mulheres que vivem um regime de estresse, que têm uma dieta rica em gordura, portanto, que são tabagistas, fumantes, são as mulheres de maior risco para doença cardiovascular, muito embora possam estar assintomáticas e merecem uma investigação por essa razão. O problema é que a gente nunca acredita, né? Quando não tem sintoma, a gente acha que não precisa fazer prevenção. Mas não é bem assim, nós já estamos ficando bem mais espertinhas com o tempo, né, doutor? Doutor César, muito obrigada. Ione, um super beijo para você, um grande fim de semana e a gente volta semana que vem com outro 40 ou mais aqui no Mulheres. Tchau. 40 ou mais. Oferecimento White, líder mundial em saúde feminina. Para você também, até a semana, se Deus quiser.